Olá, seja bem-vindo ao Papo de Redação. O dia 21 de abril é feriado nacional em homenagem a Tiradentes. Afinal, quem foi Tiradentes? Qual a contribuição dele para a história do país? Em 1792, o personagem foi condenado à forca e esquartejado devido à participação na chamada Inconfidência Mineira. Para debater o assunto, recebemos hoje Vicente Olsen, historiador pela UES, jornalista pela UFC, além de professor das redes privada e estadual de ensino. E Ribamar Júnior, mestre em História e Culturas pela UES e também professor da rede privada de ensino da capital. Primeiramente, meus caros, obrigado pelo convite aceito. Quando eu era estudante de ensino fundamental, nossa época era 7ª série, né? Hoje 8ª série. Quando eu aprendi pela primeira vez, né? Eu me lembro até no livro didático lá do Mário Schmidt, né? Que muitos pegaram esse livro, dizia assim, morto porque era pobre. Né? A historiografia tinha muito essa narrativa de que Tiradentes foi condenado à forca porque dentro da participação da Inconfidência Mineira era pobre e precisava, né, pagar o pato em relação aos demais. Mas de uns 10 anos para cá, se eu não estiver enganado, muito da historiografia tem mudado esse discurso. Livros que foram publicados em homenagem à Inconfidência Mineira, a Tiradentes, mostram que não só não era pobre, mas também não era rico, mas tinha cerca de 4, 5 escravos, uma participação numa farmácia, se eu não me engano, um certo lote de terra. Como é que fica esses revisionismos na história? Como é que funciona isso? Posso começar então, irmão? Pode começar, você. Pode começar. Primeiramente, agradecer aí ao convite da TV Otimista, do Fernando, muito obrigado. Agradecer ao Ribamar também por estar enriquecendo aqui, com certeza vai contribuir mais que eu. Vou aprender mais do que contribuir. Mas a gente tem que lembrar que a história, e aí, pelo amor de Deus, Ribamar, se fica à vontade para complementar, mas a gente tem que lembrar que a história ela é uma ciência humana e, como tal, ela vai se adequando e se atualizando à medida em que a sociedade, que a própria ciência se desenvolve. Na verdade, toda ciência é assim, né? Toda ciência ela vai evoluindo ou se transformando de acordo com as transformações que as sociedades elas vivenciam. Nas ciências humanas, essas atualizações elas talvez sejam mais imediatas, né? Então, de fato, a historiografia, que é a escrita da história, né, ela vai se transformando à medida em que a própria sociedade se transforma e à medida em que a ciência vai avançando nesse aspecto. E nos últimos 10, 15 anos a gente tem tido essas revisões acerca do papel de Tiradentes, que foi sim uma pessoa importante para um determinado processo político brasileiro, mas que de fato foi construído como um herói nacional, né? Eu acho que essa primeira questão, acho que mais interessante da figura de Tiradentes é justamente isso. Que o movimento da Inconfidência Mineira, né, que hoje a historiografia prefere chamar de Conjuração Mineira, ela foi um movimento local, né, regional, talvez englobando ali também o Rio de Janeiro, não tinha ainda esse caráter nacional, né, e a figura de Tiradentes, para quem gosta de feriado, foi alçado a herói nacional, né, e vai então ser aí celebrado ou relembrado, digamos assim, né, em 21 de abril por conta da sua morte, como colocou. Então, de fato, o Tiradentes ele não era pobre, ele era um profissional liberal, né? Ele tinha ali uma patente militar, ele era um oficial, né? Um oficial de entrada, né? Como a gente diz, né? De baixa patente, né? Um alferes, né? Como o Ribamar colocou. E ele tinha, nas horas ali vagas, ele fazia aquilo que hoje a gente chama de dentista, que na época era mais um barbeiro, né? A galera fazia meio que tudo, né? Assim, cortava cabelo, retirava dentes, fazia sangrias, né? Não tinha ainda uma medicina formalizada no Brasil, até porque a primeira faculdade de medicina é só com a vinda de Dom João VI, né, que vai ser depois. Então, hoje a gente vê que Tiradentes foi sim importante, né, não se nega a importância de Tiradentes para o processo da conjuração e Inconfidência Mineira, mas ele não era esse pobre, né, como foi colocado, né. Agora, de fato, ele vai servir como um certo, se é que eu posso utilizar esse termo, mas um bode expiatório, porque de todos os condenados para a execução, só ele que foi executado na Inconfidência, né? Pois é, irmão, mas se não era pobre, por que ele foi condenado à morte? Bom, essa é uma questão, né, muito debatida pelos historiadores, né? Como o Vicente colocou, a questão do revisionismo histórico, né, tá sempre na pauta do dia. Bom, o Tiradentes não era essa figura pobre que se pregou durante muito tempo na historiografia. Por outro lado, também não era uma figura, né, abastada com aqueles que conspiravam junto com ele, né? Alferes, baixa patente, porém ele também fiscalizava ali uma região, né, da Serra da Estrada para Mantiqueira, né, que é onde se escoava muito ouro,
Então ele tinha realmente uma situação meio que, se a gente pudesse aí cometer esse crime de classe média, né? Ele estava ali num limbo. Um crime Agora, de anacronismo, anacronismo controlado. Um crime de anacronismo, exatamente. Então, assim, o Tiradentes, ele, em referência aos conspiradores, realmente Tiradentes, ele caía como o lado mais fino da corda, né? E arrebentou nele essa culpa. A Dona Maria, né, a rainha de Portugal naquele momento, ela condena Tiradentes, né, enforcamento, esquartejamento, mas os seus párias de conspiração entram com degredo, né? E aí muito se questiona, muito se coloca, né, que a condição financeira desses sujeitos, no final das contas, salvou-os, né, A gente está falando, né, de desembargadores, o ouvidor da capitania de Minas Gerais, juízes, né? Padres com negócios, né? Porque eram padres que tinham uma certa visibilidade social, né, na região. Sim. E o Vicente comentou aí a alçada, a posição de herói. No final das contas, qual a importância da Inconfidência Mineira para a história do país? Como movimento, né, os primeiros movimentos a levantar a ideia de separatismo, a ideia de república, como um movimento de trazer ideias iluministas, né, ainda no século XVIII? Ainda no século XVIII, alguns historiadores colocam, né, como Boris Fausto, né, que a elite da região ali das Minas frequentava a Europa, tinha contato com essas ideias iluministas, com essas novidades de república, de luzes, de razão. Então, é importante como um dos primeiros pensamentos brasileiros, movimentos, que a gente pode chamar de movimento, que também é uma discussão. Nunca saiu do papel a Inconfidência, a conjuração. A conspiração nunca foi para frente, né? É denunciada antes mesmo de acontecer. Ficou só no plano das ideias. Ficou no plano das ideias, mas é importante para a gente entender que esse Brasil ali no final do século XVIII, em parte de sua elite, é bem verdade, começa a pensar, né, num futuro, não necessariamente um futuro atrelado a Portugal enquanto império, né? Mais tarde nós vamos ter o Reino Unido, enfim, né? Mas um momento ali que as pessoas começam a pensar, e se a gente se separar, o que acontece? É interessante porque o Ribamar citou o Boris Fausto, e é o próprio Boris Fausto que diz, de 19 alunos brasileiros que vão estudar na Europa, principalmente acho que é a Universidade de Coimbra, que ele coloca, 10 eram mineiros, né? Então, diferentemente dos nossos vizinhos latino-americanos, né, que tinham universidades na América, que no Brasil a gente não tinha universidade, né? Era uma pretensão de Portugal manter a gente mesmo excluído de um certo processo de formação intelectual, mas muito dessa elite mineira vai para a Europa, né, vai estudar nas universidades europeias, e por mais conservadoras que essas universidades fossem, como é o caso da Universidade de Coimbra em Portugal, elas vão ter ali uma influência das ideias iluministas. E aí é interessante a gente lembrar... O iluminismo nasceu nas universidades, né? Nos filósofos. Sim, né? Essa valorização do racionalismo, porque por mais que o iluminismo seja um movimento heterogêneo, né? Vários autores vão ali defender várias coisas diferentes, mas todos eles vão trazer essa ideia do racionalismo, né? Do liberalismo político, né? Essa questão da participação do cidadão nas decisões políticas, por mais que às vezes esse cidadão seja aí caracterizado de maneira diferente, né? Rousseau vai ter um perfil de cidadania mais amplo, né? Já Voltaire vai ser um pouco mais elitista, mais limitado esse conceito de cidadão, mas todos eles vão trazer essas ideias da participação das decisões políticas, vão trazer essa ideia do liberalismo econômico e o que eu acho mais interessante é do indivíduo, né? A questão das liberdades e dos direitos individuais. E essa elite brasileira, colonial, vai para a Europa, tem contato com essas ideias que não são ideias conservadoras, pelo contrário, são ideias avançadas e revolucionárias para a época. E quando voltam para o Brasil, eles voltam, digamos assim, influenciados por toda essa ideologia, que vai ser a ideologia motriz, né, que vai, sei lá, influenciar, digamos assim, melhor, tanto a Inconfidência Mineira, a Conjuração Mineira, quanto a Baiana, né, Ribamar, e também a própria Revolução Pernambucana, de 1817. Né? E é interessante porque o Boris Fausto ele diz, olha, a Revolução Pernambucana de 1817, que vai ter adesão do Ceará, que vai ter adesão do Rio Grande do Norte, que vai ter adesão da Paraíba, ela foi muito mais preocupante do que a Inconfidência Mineira. Ela teve uma repercussão muito maior, mas ela vai ser bem menos lembrada. Sim. Né?
A Inconfidência Mineira ficou naquele plano de conspirações, pensaram a Constituição para o país, pensaram, né, leis que poderiam valer, até mudança de capital, mas na hora de colocar na prática ela foi deflagrada, não, como é que se diz? Foi dedurada, como é que é? Delatada. Não era delação premiada, mas não era uma delação premiada, mas valeu a cabeça do Tiradentes. Aí, né? Ficou no plano das ideias e como é que um movimento que, por toda a importância que vocês colocaram, que não chegou às vias de fato, como é que o personagem, né, ele se transformou num herói? Em outras palavras, o que Tiradentes fez pelo país? Não que negando a boa intenção dele, né, ele era o propagandeador do movimento, andava com a Constituição dos Estados Unidos na versão francesa, né, embaixo do braço, era a pessoa que saía da conspiração para chegar ao público, mas não que ele não tivesse intenção de fazer alguma coisa, mas antes de fazer qualquer coisa, o movimento foi delatado, ele foi preso, né, e, enfim, o que fez para merecer ter um herói, um feriado em homenagem a ele, por exemplo? Talvez a questão seja o seguinte, Fernando. Como Tiradentes chegou a essa alçada de herói tão propalada pela historiografia durante um certo período, né? Então a gente tem que sair aí do final do século XVIII e ir para o finalzinho do século XIX, no evento da República. Pular 100 anos, né? Por que não foi o Filipe dos Santos? Por que não foi o Filipe dos Santos? Por que não foi a Revolta dos Alfaiates? Por que não foi o Luiz Gonzaga, que foi um dos líderes, né, da Revolução da Conjuração Baiana, né? Que era negro, né? Aí também tem essas questões. Tem que pular para a República, no início da República, né? Um golpe republicano, né? De golpe em golpe anda a história do Brasil, né? Então a gente chega no golpe republicano e aí o golpe republicano quase nula a participação popular, e aí um olha para o outro olha para o outro e diz assim, bom, a gente tem que ter aqui uma argumentação, a gente tem que dizer ao povo o que aconteceu, a gente tem que dar aqui um herói para esse pessoal acreditar na nossa república. E aí, vou colocar aqui, entre aspas, o culto a Tiradentes já era rasteiro, né? Tiradentes já era um conhecido de alguns ciclos, né, locais, republicanos, mas longe de ser aquela ideia, né, de Jesus Cristo, a qual foi atrelada a Tiradentes, né? Então ele tinha, é verdade, né, segundo a historiografia mais recente do José Murilo, citando José Murilo na Formação das Almas. José Murilo de Carvalho. Isso, ele já tinha, né, um certo conhecimento, as pessoas mais ou menos conheciam quem era Tiradentes, mas a figura de herói, a transformação de Tiradentes num herói republicano, nacional, né, com faces desse Cristo, né, esquartejado, como coloca as imagens do Pedro Américo, é uma construção tipicamente republicana ali do início da nossa república. Tanto é que o quadro do Pedro Américo, ele salvo engano, de 1893, né? Então ele logo após ali a proclamação, o golpe da República e a historiografia pegando a gente, né? Pegando a gente. Porque, de fato, há uma análise de golpe por trás da proclamação da República e é interessante esse nome, proclamação, né? Os militares, eles faziam questão de dar uma ordem e uma visão mais progressista, né, da história, mas olha, não foi uma revolução, não foi nada desordeiro, foi uma proclamação, né, foi um negócio que a gente anunciou, porque quando você proclama, você anuncia, né? Sim. Então, e aí, citando o próprio José Murilo de Carvalho, a população vai assistir a tudo aquilo bestializado, né? Na verdade, essa frase nem é do José Murilo, nem é dele, né? É de um jornal da época, né? Publica, inclusive, uma espécie de uma charme, né? O povo assiste bestializado. Né? Feito bestas mesmo, né? A gente tem mania Não teve participação, né? Não teve participação, então a gente... Não é um eufemismo, não, aqui, né? Então, assim, é interessante porque os positivistas, os militares positivistas da proclamação da República, eles vão não só resgatar essa figura do Tiradentes, que de certa forma ela foi esquecida, mas havia o próprio Boris Fausto e o José Murilo de Carvalho, eles colocam, né, que havia essa lembrança do Tiradentes, mas ela era muito incipiente, ela era muito pequena, né? Até porque, de fato, o martírio de Tiradentes, ele foi bastante violento. Tudo bem que teve o Filipe dos Santos antes, em 1720, né, na chamada Revolta de Vila Rica, ou Revolta de Filipe dos Santos, cuja execução foi bem parecida, ele também foi enforcado, também foi esquartejado, também para servir de exemplo,
mas ele foi esquecido. É difícil para o público, para o senso comum ter essa noção, porque às vezes quem não é historiador nem sempre tem o hábito de contextualizar. Para o século XVIII, para o século XIX, enquanto imperava no Brasil monarquia, seja uma monarquia colonial, seja uma monarquia independente, o Tiradentes, o que ele fez é subverter a ordem. Para a época ele é um criminoso, ele tentou furar a lei, né? Então pensa-se que ele sempre existiu como herói, mas não, no século XIX, se você pegasse um livro de história, você dificilmente ia encontrar uma pessoa que tentou subverter a ordem, né? Se qualquer um de nós fôssemos hoje para Brasília, invadisse o Palácio do Planalto, tirasse o presidente na marra, independente dele ser popular ou impopular, existiria o comentário, pô, esse cara é doido, né? Ele tentou subverter a ordem na marra, né? Então, como vocês colocaram, só vai ter esse resgate no final do século XIX, já na construção da República, como uma construção, né? Então, esse herói ele não é natural, ele é construído, não é isso? Construído, totalmente construído. E até porque quem determinou a execução de Tiradentes foi Dona Maria, que era avó de Dom Pedro e bisavó de Dom Pedro II, né? Então, durante todo o Império, já depois da independência, já no período de Dom Pedro I, Dom Pedro II, essa personagem ela não vai ser lembrada, até porque ela foi executada a mando da família, do própria família real, da própria corte brasileira, né? Então, tem esse esforço de esquecimento. E fora que foi um movimento separatista, ele não foi um movimento nacional. Definitivamente. A gente vai continuar falando desse assunto, tá rendendo pano para manga, mas agora o Papo de Redação vai para um rápido intervalo. A gente volta já, não sai daí. Papo de Redação de volta, falando hoje sobre Tiradentes. No bloco anterior a gente estava comentando acerca da construção do mito em torno de Tiradentes. Falamos também que ele não era rico, também não era pobre, mas para a época do século XVIII, quem era retratado nos quadros, numa época que não existia fotografia, obviamente, era apenas as pessoas abastardas, né? Só que de lá para cá, muito de imagens foram produzidas sobre Tiradentes, e essas imagens todas imaginadas, né? Porque nunca foi pintado em vida. Queria pedir para a produção colocar na tela a primeira imagem para a gente analisar aqui junto com os professores. Essa primeira é uma litografia de Décio Vilares, 1890, que a gente sabe da historiografia que ele era alferres, militar. Militar não tinha cabelo comprido, nem né? Então, barba, né? O que a gente pode analisar dessa imagem? Ela é fidedigna? Ela é mais imaginada? Como todas as imagens do Tiradentes, né, são imaginadas, né? Como você disse, nunca foi pintado em vida, né? Agora, pelo que se sabe, né, que o alferes, categoria militar, possivelmente, né, grande probabilidade, Tiradentes não tinha nem barba, né, uma barba longa. No máximo era permitido um bigode, né, muito aparado, né, e o cabelo curto, né. E aqui nessa imagem, o que a gente está vendo? A gente está vendo barba, um cabelo longo, né, a gente está vendo uma imagem que, se você tirar litografura daí, se você tirar 1890, se você tirar o 1792 dali, se ele perguntar para um leigo, quem é essa pessoa aqui na imagem? O cara vai dizer, olha, isso aqui parece Jesus Cristo, né? E isso não foi um tiro no escuro, né? Isso foi parte da construção do objetivo desses artistas, desses autores, é um objetivo dessa política republicana positivista que está se construindo no Brasil. Dar uma identificação para o povo, um herói para o povo. Não pode ser um herói qualquer, né? E aí aproveita-se da longa tradição cristã no Brasil e diz, ó, esse sujeito aqui, ele parece com Jesus Cristo, ele sofreu os martírios que Cristo sofreu por nós, pela nossa república. Ficou muita baladeira aí? E tem outro elemento que a gente tem que lembrar, que é a questão do analfabetismo, né? A sociedade brasileira, ela notoriamente, ela era analfabeta, né? O índice de alfabetizados, principalmente ao longo do século XIX, ele vai melhorar, até principalmente ali a partir do segundo reinado, dos esforços, né, de Dom Pedro II, de difundir mesmo a escolaridade, mas mesmo assim ela ainda era uma sociedade majoritariamente analfabeta. E numa sociedade analfabeta, a educação muitas vezes ocorre pelo olhar, né, pela imagem, né, pela construção de símbolos, né. Então, de fato, como colocou o professor Ribamar, a gente vai ter aqui essa
proposital analogia à figura de Cristo, né? Um Salvador, né? E é interessante porque a figura de Cristo também é construída, né? Essa figura de Cristo é imaginada também. Muitas vezes pintado como um branco, né? Como uma pessoa de olhos claros, né? Quando a gente, na verdade, tem um judeu do século I da Palestina, né? Antes de passar para a próxima imagem, a data também chama muita atenção, né? Ele foi enforcado no final do século XVIII, a pintura é do final do século XIX, contexto, né, já aí um ano após a proclamação da República, já traz para a gente um elemento que muito provavelmente essa pintura ela foi encomendada. Vamos ver a próxima imagem. A gente selecionou aquelas imagens mais conhecidas. Essa aqui, Olhos sobre Tela, Aurélio Figueiredo, outro pintor muito encomendado pelos republicanos, né? Ele foi responsável pelo aquele quadro O Último Baile do Império, né, que mostra a última festa lá de Dom Pedro II, já é tradicional como um pintor que retratava ideias republicanas contra a monarquia. O que a gente pode analisar dessa imagem? Aqui a gente tem, de novo, né, o período aí pós proclamação da República, né, essa afirmação de um novo modelo, né, de um novo sistema de governo, né, que é o sistema republicano. E nós temos de novo esse elemento aí da construção da analogia de Tiradentes com a figura de Cristo, com a figura de martírio, né? Porque a gente não está aqui negando o martírio de Tiradentes, nem o martírio de Jesus, tá? Para deixar isso bem claro. Mas o que a gente está pontuando é que há essa construção proposital de uma analogia entre a figura de Tiradentes e a figura de Jesus Cristo. E é interessante a presença do negro aí, né, nesse quadro, ele lamentando, ele está numa postura de lamentação, né, o que de certa forma é um pouco paradoxal com o movimento da Inconfidência. Tiradentes era um abolicionista, ele era um dos inconfidentes que defendia ali a abolição, principalmente dos escravizados nascidos no Brasil, tá? Mas isso não era um consenso, havia ali uma disputa dentro do movimento da Inconfidência, Conjuração Mineira, que vai discordar, né, em relação da abolição da escravidão ou não. Tá? A gente tem que lembrar que muitos eram proprietários de escravizados. Tá? O próprio Tiradentes é colocado como proprietário de escravizados urbanos, né? Alguns, inclusive, ajudavam ele ali nas ações, nas atividades dele, mas a figura do negro lamentando é como essa ideia de que ele é um líder popular, um líder mais próximo, né, das questões populares. Só que ele é um líder branco, né? Ele é um líder pintado pela República, por esses militares positivistas, como alguém a ser lembrado, que aí vem a questão da construção da memória, né? Enquanto que Filipe dos Santos foi esquecido, enquanto que os conjurados da Bahia foram esquecidos, né? E os conjurados baianos, né? Luiz Gonzaga, quem mais? O Manuel das Virgens, né? Então, Luiz esses Dantas, todos foram esquecidos. E eles também foram esquartejados, né? Eles também foram enforcados e esquartejados. E eles também defenderam a proposta de uma república no Brasil. Eu vou querer falar mais sobre essa comparação com a conjuração baiana mais à frente. Em relação a essa imagem, me chama também a atenção o público lamentando, porque a gente está falando aí de um contexto, o fato aconteceu final do século XVIII, época das guilhotinas, em que os criminosos eram mortos em praça pública para servir de exemplo, né? Então, o público ia assistir não para lamentar a morte da pessoa, mas para ver uma espécie de punição, né? E aqui o que a gente está vendo é uma questão de lamentação, os símbolos religiosos, não só a figura de Tiradentes parecida com Jesus Cristo, mas o crucifixo, o padre, né? Tem uma forçação aí para um lado religioso muito forte, né, Ribamar? Sim, e Fernando, uma coisa interessante para a gente perceber nessa tela do Aurélio é o seguinte, o olhar de quem está vendo a imagem, né? Se você notar, ele está enfocando de cima para baixo, né? A gente vê, né, a gente está vendo a imagem aqui... Perspectiva do público, da perspectiva do público, exatamente. A gente está olhando para cima, como se a gente estivesse olhando aqui para cima na figura do Tiradentes, né? Tem outra coisa interessante, essa uma espécie de pomba, né? Paz, né? Que historicamente está atrelado ao Espírito Santo, aquela questão mais cristã, o negro lamentando, e uma coisa interessante, né? O padre, né? Como é que o padre está? Ele está rogando aos céus, né? Ele está fazendo uma espécie de prece, como se encomendando a alma de Tiradentes, né, aos céus, né? E isso é importante, sempre a gente voltar a essa questão. É uma construção, foi um objetivo desses caras, não foi à toa,
né? Eles tinham mesmo esse objetivo de construir Tiradentes, não só num herói nacional, mas também num herói cristão, branco, né? Que representa de alguma forma essa república, que está nascendo. Né? E é interessante porque o esquartejamento para a nossa religião cristã... Vamos ver a próxima imagem, falando de esquartejamento, se eu não me engano, é a do Pedro Américo. Pode passar, produção. Essa é mais... Pode continuar, mais Vicente. gore, né? Assim, parafraseando aí o pessoal do cinema, né? É mais sanguinolenta, né? Mais sanguinária. Mas é interessante por conta do esquartejamento, que na religião, não só no cristianismo, mas no judaísmo também, no islamismo, ele é uma ofensa muito grande, né? Você está profanando o corpo de uma pessoa que morreu, né? Então tem essa questão aí do temor a partir da crença religiosa, né? Por isso o exemplo, né? Os maus exemplos vão ser punidos dessa forma. Isso. Tem muitos... essa talvez seja a mais famosa, né, das imagens produzidas em torno de Tiradentes. Chama atenção para mim em dois aspectos. Pedro Américo, antes era um pintor monarquista, inclusive responsável pelo grito do Ipiranga, lá do 7 de setembro, encomendado pelo governo de Dom Pedro II, e agora está fazendo um quadro em alusão a ideias republicanas. E muito se comenta sobre o formato, como as partes do corpo de Tiradentes foi colocado, formando um mapa ou do Brasil ou da América do Sul. Mas a gente comentou aqui que era um movimento mais Minas Gerais, Rio de Janeiro, do que propriamente nacional, né? Sim. E outro ponto interessante que é bom lembrar ao público que está nos vendo, é que, de fato, né, esse esquartejamento também não é uma criação. Né? De fato, o Tiradentes sofreu a chamada punição exemplar, né? As fontes dão conta de que foi realmente um espetáculo público. As pessoas se amontinavam para ver o enforcamento e, posteriormente, o esquartejamento. Né? Isso. Agora, o interessante é que, novamente, como tudo isso é usado na República. E para o público que não sabe, além de esquartejado, ele foi enforcado, para quem não sabe, no Rio de Janeiro, né? Porque ele foi preso, ficou 3 anos esperando o julgamento. A devassa é entre 1791 a 1792. Porque tem muita gente que pensa que foi em Vila Rica, atual Ouro Preto. Não, foi no Rio de Janeiro. E na Estrada Real, que liga Rio de Janeiro a Vila Rica, as partes do corpo dele foi colocada ao longo da estrada. Tipo assim, você andava 100 km, via uma perna do Tiradentes, andava 200 km, via um braço do Tiradentes, para realmente impactar a população e servir de exemplo. E quando a pessoa chegava na praça central da Vila Rica, tinha lá a cabeça dele. Isso. Né? Num movimento que a gente teve, pelo menos de pessoas presas a princípio, 34 pessoas, logo muitas foram colocadas em liberdade, só cerca de 10 ficaram esperando julgamento, as 9 foram para o degredo, né? E só o Tiradentes condenado à forca. Então... na verdade, todos eles foram condenados à forca, né? Mas aí Dona Maria, ela recua e ela concede a anistia para a execução capital, né? Que é o enforcamento, a morte, né? E aí eles são banidos, degredados, né? Mesma coisa. E só o Tiradentes vai ser, de fato, executado, né? É interessante aí, né? O crucifixo, a formação, né, semiótica aí, só lembra as disciplinas de comunicação, né? Da formação do mapa do Brasil, né? Da América do Sul, trazendo essa ideia aí de nacionalismo. Mas é importante frisar, não era um movimento nacional, não existia essa ideia de um Brasil, né? Tanto que quando você pega os próprios documentos relacionados a essas revoluções, seja a de Minas, seja a da Bahia, seja a daqui de Pernambuco, né? Daqui de Pernambuco que eu digo porque o Ceará vai participar, né? Eles colocam como mineiros, como baianos, como... Enfim, às vezes até mesmo como liberais, né? Nós liberais, mas não há presença do termo brasileiro, porque o Brasil ele vai ser criado principalmente após a independência, né? Enquanto identidade nacional, né? Produção, vamos ver a última imagem, a próxima. Vamos aí. Essa aqui está na rotina de muita gente, não mais, né, devido à inflação, ela sumiu muito da nossa rotina, mas já o quanto que esse projeto, né, Ribamar, de torná-lo em herói deu certo. Para ele estar figurando na moeda, né? E no nosso feriado, né? Deu certo, muito certo, né? Deu muito certo porque ainda hoje é feriado, né? Os livros, tá certo que isso tem mudado de um certo tempo para cá, mas os livros ainda dão mais destaque à Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira do que à Conjuração dos Alfaiates. É verdade. Né? Os livros enfocam mais
a mentalidade, né, as ideias ainda são muito mais voltadas para a Inconfidência Mineira. Se você falar, ó, e a conjuração dos Rafaéis? Que conjuração foi essa? E teve essa, né? Sim. Não, mas e o Tiradentes? Ah, não, o Tiradentes, aquele cara da forca que morreu, Minas Gerais, não sei o quê, né? Então a figura, foi uma construção que deu muito certo. A figura do Tiradentes, né, como herói nacional, o feriado do Tiradentes, né, a moeda também, né? E aí você bota escola, cidade, avenidas, ruas. E é interessante porque ele é o único feriado nacional dedicado a um herói, né? Sim. A uma construção desse herói. Porque, ok, a gente tem o Dia da Consciência Negra, que faz uma referência a Zumbi de Palmares, mas infelizmente ele não é um feriado nacional, né? Ele é um feriado em alguns estados, salvo engano, o estado do Rio de Janeiro, né? Ele tem esse feriado, mas o único feriado para todo o Brasil, né, que vai ser construído a partir de uma figura de herói, vai ser o feriado do 21 de abril, que é o feriado da morte do Tiradentes, né? Foi a data da morte dele. E é interessante porque a data de se tornar feriado, ela não é da Primeira República, ela não é dos militares, né? No sentido da proclamação da República, ela é dos militares da ditadura civil-militar, né? Porque aí quem faz é o Castelo Branco, né? Em 65, né? A partir de um decreto. Mas Getúlio Vargas já tinha colocado ele como herói da pátria, né? Sim, como o patrono da nação, salvo engano, né? Que é uma visão bem positivista, assim, da história, né? De construção desses heróis, né? Não há o espaço do homem comum. Quando há o homem comum, é um homem comum que fez algo relevante o suficiente para ser alçado à figura de herói. Ou seja, o projeto deu certo porque se a proclamação da República é final do século XIX, começo do século XX, a gente está falando de uma moeda que já é do Plano Real, né? Acho que essa foi cunhada ou nos anos 90 ou no começo dos anos 2000, e escolhe dentro dos símbolos para representar um dos valores a figura, então é porque realmente está consolidado, né, a figura enquanto herói. E veio a cair como uma luva para os militares lá em 1889, né? Porque a Inconfidência Mineira começou exatamente 100 anos antes, 1789, né? Isso. Centenário de uma pessoa que lutou contra a monarquia, que queria... falava-se muito em República, até era um dos apelidos dele, né? O Liberdade, o República. Enfim, por que no momento que os militares foram ter esse revisionismo, né, foram escolher alguém para herói, dentre de tantos nomes, como vocês citaram, o dele e não de um outro herói? Olha, essa é uma pergunta que os historiadores vão se debater por muito tempo, é uma questão ainda em aberto, eu diria, né? O próprio José Murilo, que é um dos principais autores que vão levantar a história do Tiradentes, coloca uma questão muito interessante. As fontes a respeito do Tiradentes, né? O relato do processo, da morte, do martírio, né? Muito contaminada na época que foi produzida. E o que isso tem a ver, né? Tem a ver que nessa busca por heróis, né? E nessa caça de heróis, o Tiradentes é um cara que ele entra nessa, né? Por quê? Algo que fez algo relevante, tem alguma relevância, dos primeiros a pensar em iluminismo, dos primeiros a pensar em república, né? Foi de um movimento branco, elitista, né? Falava-se em abolição, um negócio que estava na moda naquela época, né? Um branco razoavelmente elitista, né? Mas ao mesmo tempo ligado com... Ao mesmo tempo ligado com esses movimentos, né? Com o povo, um cara mais próximo do povo, pela própria profissão ali do que seria o judentista, né? Então, ele é uma figura que vai atender a todos os anseios, né? Falava-se em Marechal, né? Mas o Marechal Deodoro, né? Mas o Marechal Deodoro estava muito ligado ainda à monarquia, amigo pessoal de Dom Pedro, né? Guerra do Paraguai, né? O Floriano Peixoto também, né? Alguém falou no Floriano Peixoto, mas Floriano Peixoto, conhecido depois como Marechal de Ferro. Também fora a briga entre o Floriano Peixoto e o Marechal Deodoro, né? Eles eram opositores, né? Eles eram desafetos um do outro. Por mais que um fosse vice-presidente do outro, eles eram opositores. Na época você votava para presidente e para vice-presidente. O Papo de Redação vai para um rápido intervalo. Não saia daí, a gente volta já.
Papo de Redação de volta, hoje debatendo a memória em torno da figura de Tiradentes, né, motivo do feriado deste 21 de abril. Bem, meus caros, a gente estava falando no bloco anterior sobre a escolha, né, dos militares lá em 1889, a escolha do nome de Tiradentes para ser alçado à categoria de herói. Né, ele está relacionado a um movimento que, querendo ou não, comparando com outros movimentos da virada do século XVIII para o século XIX, é um movimento mais moderado, né? Ele tinha objetivos claramente políticos, econômicos também, diminuição de taxas, maior liberdade econômica, mas no aspecto social não se falava muito, né? O Vicente chegou a comentar que os Inconfidentes não chegaram a falar em libertação dos escravos, muitos não tinham interesse nisso, os status sociais não era interesse deles mudar, até porque são ricos mineradores que estavam envolvidos no processo. E aí fica aquele questionamento que a gente estava fazendo no bloco anterior, interrompemos por conta do comercial, mas por que a escolha do Tiradentes e não, por exemplo, os conjurados baianos? Também que, né, no mesmo contexto, lutaram por uma independência, lutaram por uma república. Se temos um feriado em homenagem a Tiradentes, por que não temos feriados em homenagens aos 4 líderes que também, né, foram enforcados devido à Conjuração Baiana? Por que a gente não tem um 8 de novembro? Salvo engano, foi 8 de novembro, né, que eles foram executados. Eu acho que o principal caráter aí é que a Conjuração Baiana, além dela ter sido claramente abolicionista, ela vai ter um caráter mais popular, né? Ela tem uma origem elitista, o começo do movimento, até porque essas ideias iluministas eram ideias que estavam entre a elite, né? Mas ela vai ter uma forte adesão de profissionais liberais urbanos, soteropolitanos, né, ali de Salvador, e de membros da população mesmo. Por isso que ela vai ficar conhecida como a Revolta dos Alfaiates, né? O alfaiate, ele é um costureiro, né? Ainda existe, né, o ofício do alfaiate, claro que hoje ainda é bem pequeno, né? Mas, enfim. E aí a gente vai ter lideranças negras que propõem a república, que propõem, né, talvez ideias bem parecidas com a Conjuração Mineira, Inconfidência Mineira, mas que são lideranças negras, né? Lideranças populares, né? E que falavam não só em libertação dos escravos, mas também em distribuição de renda, né? Combate à pobreza. Vai ter uma pauta social muito maior do que a Inconfidência Mineira. E aí a gente tem que lembrar que quando os militares de 1889, né, da proclamação da República, dentro dessa perspectiva positivista, eles alçam a figura de Tiradentes a herói, e aí não é imediato, tá? Porque isso é um processo lento, né, nas escolas, né, nas comemorações cívicas, nas homenagens, é um negócio porque mais de 100 anos ele estava esquecido, né? Sim, pois é, exatamente, tem que ter todo um resgate dessa memória, né? Aí nós vamos ter que lembrar que os militares, eles são embriagados por uma visão da ciência da época e da pseudociência da época de que a civilização e o progresso é feito por brancos, né? Feito por ideias europeias, né? Por ideias eurocêntricas. A gente tem que sempre lembrar o contexto daquele período. Então, aquele espírito do século XIX, início do século XX, aquele Zeitgeist, né, que o pessoal da filosofia chama, ele era um espírito racionalista, eurocentrista e racista, né? Branco, positivista, né? Onde a civilização a ser seguida era a europeia. Tanto é que é o período da Belle Époque, né? Sim. Esse período aí que vai de 1871, com o final da Guerra Franco-Prussiana, até 1914. Né? Então, tem todo esse discurso elitista que vem de cima para baixo. Né? A própria construção de heróis nacional, ela é fruto dessa visão elitista. Né? Não são pessoas comuns, não são trabalhadores, não são negros, não são, usando termos da época, né? Não são mestiços, né? São aqueles que se destacam e por isso devem ser alçados a patronos da nação, a heróis nacional e por aí vai. Não há espaço nessa visão, inclusive da história da época, para o homem comum. Sim. Tiradentes veio a calhar mais uma vez, né? Veio a calhar mais uma vez, né? Não era negro, né? Era branco, tinha lá suas vieses de Jesus Cristo, como a gente viu nas imagens, né? O seu martírio. E também se comparado aí à Conjuração Mineira, à Conjuração Baiana mais radical, falava assim, abolição, né? E chegou a acontecer, né? Sim, não Baiana, ficou só no plano das ideias, né? A Conjuração Baiana não ficou só nas ideias, ela aconteceu, né? E ela foi duramente reprimida, né? Então, realmente é um projeto político, né? A ideia do Tiradentes é um projeto político, né? É um projeto de que, olha, Tiradentes é um cara popular, Tiradentes é um cara que
sofreu pela República, sofreu por vocês, tem um ar de Jesus Cristo, mas peraí, Tiradentes, ele não é também tão popular assim, né? A gente não é tão radical. Não é tão radical, né? A gente nem quer 8, nem quer 80, a gente quer uma média, né? Um cara que represente algo, mas também não seja assim tão contundente, porque essa república que está sendo construída no Brasil, é bem verdade, Fernando, ela busca uma identidade popular, mas ela, em momento algum, ela é popular. Ela é patrocinada pelos cafeicultores, ela na verdade. Ela é patrocinada pelos cafeicultores, né? Essa elite que está nascendo. Né? Que, inclusive, vão ser os republicanos de última hora, né? Isso, porque eles nem republicanos de fato eram, né? Exato. Vem mais de uma insatisfação dessa elite cafeicultora e de outros latifundiários também, porque, claro, a gente sempre coloca os cafeicultores, o que está correto, óbvio, porque eles eram uma força política e econômica maior, mas eles vão vir muito mais essa adesão tardia, né? Sim. Por uma espécie de decepção com a figura já velha, já, né? De certa forma, com a idade avançada e até mesmo com alguns problemas do Dom Pedro II. Tá? Mas é interessante lembrar que são dois momentos dessa construção do Tiradentes, né? Esse da Primeira República e o da ditadura civil-militar, né? Que o feriado ele vem depois, né? Como se pensa os resgates, né? Uma vez, comentando com estudantes que estavam vendo esse assunto pela primeira vez na escola, eu tive a sensação de provocar, o intuito de provocar. Vocês sabem já ouviram falar de Tiradentes? Já ouviram falar dos conjurados baianos? Tiradentes, mesmo que o aluno nunca tivesse estudado em Confidência Mineira, ele já ouviu falar por conta do feriado, porque tem nomes de praças, nomes de avenidas. Conjuração Baiana, ninguém conhecia. E aí um aluno, né, provocou dizendo assim, não, professor, mas é porque esses conjurados baianos, eles são conhecidos lá em Salvador, né? Não são conhecidos no Brasil inteiro, mas lá em Salvador eles devem ser conhecidos. E eu guardei isso. Guardei isso aí numa oportunidade, quando eu estava em Salvador, né, fui até a Praça da Piedade, né, que é uma praça do período colonial ainda, que foi onde os quatro líderes da Conjuração Baiana foram enforcados. Lá tem um busto, uma estátua dos quatro em cada canto da praça. Não deixa de ser uma memória em alusão a eles, mas isso no centrão de Salvador, no centro comercial, transitando muita gente, morador de rua, como tem em todo o grande centro urbano. E eu tive a curiosidade de perguntar para as pessoas. Me fazendo ali de turista que estava perdido, né? Vem cá, quem é esse senhor aqui da estátua? Quem é essas pessoas que estão sendo homenageadas aqui? Juro que de 10 pessoas que eu perguntei, uma ou duas sabia quem eram as pessoas nas estátuas, né? Então, como fica essa memória que muitas vezes escolhem-se as datas e os outros são esquecidos, né? Por mais que a gente está falando de algo que tem aí seus mais de 200 anos. Como é que se perde, né, informações como essa? Tem que se ter uma preocupação mais com a memória, com a questão patrimonial, Ribamar, falta isso? Falta, com certeza. E a culpa às vezes é nossa, dos historiadores também. Nós temos que fazer uma meia-culpa, né? A história, no que se diz respeito à memória, às vezes ela é um pouco cruel. Né? O currículo oficial ele é um pouco cruel. Verdade. Né? Porque ele seleciona e a gente termina passando para o aluno o seguinte: o que você tem que lembrar, e não é nem o que você tem que esquecer, o que você não deve ou não pode saber ou lembrar. Né? E nós temos esse problema com a nossa memória. Né? O nosso currículo ele é muito engessado. Né? O nosso currículo ele seleciona aquilo que é nacional, o que é regional. O nacional é o Tiradentes, o regional é a Conjuração Baiana. Né? Do que eu lembro e do que eu esqueço. Né? Mas aí entra um historiador francês, o Marc Ferraud, todos nós sabemos, conhecemos, né? Ele diz que os esquecimentos da história também são história, né? Uma história a contrapelo, né? E a memória e o historiador, às vezes, eles andam em caminhos opostos, né? Que esquecemos o que lembramos. E essa questão da memória do Tiradentes, como construção, como o Vicente colocou, não foi da noite para o dia. Ela vem se enraizando, ela vem sendo construída e alimentada, em detrimento de uma república que está se querendo propor de ordem e progresso. Né? E nessa ordem, nesse progresso, não cabe baderna, não cabe greve, não cabe movimentação ou movimentos sociais. Né? É uma república ordeira, pacífica, progressista. Então não cabe o negro fazendo manifestação na rua, não cabe o negro se revoltando contra o status quo e lutando pela sua liberdade. Né? Então é uma tentativa de somos populares, mas nem tão popular assim. Né?
um meio termo sempre ali, um equilíbrio na balança, né, dentro da construção ideal e imagética dessa república. Ou seja, até o que é esquecido também é escolhido. Também que escolhido. Vai ser... Sim, sem dúvida. Se a gente faz um exercício desse que tu fez aqui em Fortaleza, Fernando, que você fez aqui em Fortaleza, pouca gente lembra que o passeio público é a Praça dos Mártires, né? Às vezes a gente até mesmo esquece, porque é o que eu estou dizendo, às vezes a gente tem que fazer um meia-culpa também. A gente muitas vezes reclama da falta de uma política patrimonial e memorialista, mas muitas vezes nós historiadores, até mesmo por desgaste mesmo pessoal, a gente não compra essas brigas, né? E aí é interessante porque essa construção do que é nacional e do que é regional, ela é muito interessante, né? Ela vem não só na memória e na história, mas na cultura, na música, né? Na culinária, né? E por aí vai. E aí é interessante porque a gente traz essa questão dos esquecimentos, né? O Legoff coloca muito isso, né? O historiador francês, né? O Jacques Legoff, né? Onde a gente vai ter aquilo que vai ser lembrado e aquilo que vai ser esquecido. No caso, a Conjuração Baiana e a própria, trazendo de novo, né, a nossa sardinha aqui, a própria Revolução Pernambucana, tudo bem que a Revolução Pernambucana ocorre depois, né, em 1817. Do Equador, né? A própria Confederação do Equador, né, falando da Praça dos Mártires, né? Então, assim, a gente nem muitas vezes, até mesmo regional, é esquecido, né? E aí vem a questão, se você coloca os currículos, trazendo aí para a educação, né, já que nós somos professores, muitas vezes você não vai encontrar esses temas num Exame Nacional do Ensino Médio, por exemplo, que até traz, porque o Exame Nacional, como ele trabalha com habilidades e competências, ele acaba até às vezes englobando outras temáticas que nos vestibulares tradicionais talvez às vezes não aparecesse, né? Outra questão que eu gostaria de levantar sobre a memória é que muitas vezes essa memória ela vai ser forçada por certos grupos, né, a serem lembrados, né, como ele colocou. Não tem o espaço da população, é a elite que decide o que é melhor para esse povo, né? E aí a gente teve episódios do ano passado, por exemplo, movimentos sociais, né, reagindo a esse enaltecimento da figura dos bandeirantes, por exemplo. Nos Estados Unidos, eu esqueci o nome da cidade agora, né? Charlestown, né? Charlestown, a gente teve lá também aquele debate sobre os escravocratas, né? Hoje, na Europa, principalmente, né, na Espanha, tem um movimento muito grande para criticar a figura de Colombo, né? Colombo cometeu terríveis atrocidades, né, com os indígenas da região central da América, né? Então, assim, esse debate sobre a memória, né, sobre aquilo que a gente lembra e aquilo que a gente esquece, ele está no calor do momento, né? A gente às vezes pensa que a história é só aquilo que é do passado e tal, mas não, hoje a gente tem esses movimentos que tem essa contestação sobre o que é que a gente lembra e o que é que a gente esquece. Acabei me empolgando aqui, mas é porque é um debate bem interessante. E, Fernando, só completando aqui o que o Vicente disse, que a gente levantou no começo, que você levantou no começo, a questão do revisionismo, né? É muito importante ao historiador estar sempre revisitando questões que aparentemente estão resolvidas, questões que aparentemente não sai mais nada dali. É sempre importante a gente estar revisando, desde que esses revisionismos sirvam para avançar na compreensão de determinado contexto histórico. Não aquele revisionismo que muitas vezes se faz se questionando, né, e voltando atrás a questões que já foram estabelecidas. Não dá para fugir, por exemplo, a questão da ditadura, né, que virou moda dizer que não houve ditadura, ou a ditadura não torturou, ou não foi bem assim, né? Esse tipo de revisionismo não é legal. Mas o revisionismo que traz a questão, peraí, e o Tiradentes, será que ele foi herói? E o Colombo, será que ele foi esse herói? Esse revisionismo é saudável. Agora, o revisionismo que volta atrás e coloca ali questões já cientificamente provadas, aí já a gente tem que ter sempre um pé atrás com isso. Eu concordo plenamente, porque a gente tem que ter muito cuidado hoje com esses revisionismos baratos, né? Eu vou tomar a liberdade aqui para ser um pouco mais ácido do que o Ribamar. Não é que a história não revise os seus conteúdos, mas essa revisão ela é feita dentro do documento, ela é feita dentro de um método científico. O historiador ele está lá enfurnado nos arquivos, ele está lá enfurnado no documento. Infelizmente ou felizmente, a gente ainda tem essa metodologia científica da história. Então, o que os historiadores trazem, porque, na verdade, nós professores, né, somos mediadores desses conhecimentos, né, mas os grandes pesquisadores e historiadores, eles não tiram essa informação do nada, eles tiram informação de documentos, de pesquisa, com método, com critério.
De né? arquivos, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com esses revisionismos baratos. Você tem em pleno século XXI gente relativizando a escravidão, né? Dizendo que a escravidão foi boa para os negros no Brasil. Isso é um absurdo, né? Isso é um desrespeito à memória da população negra brasileira, da população afro-brasileira. Você ter essas ideias acerca da ditadura, né? Então, assim, infelizmente... Do fascismo, do nazismo. Não, o nazismo era de esquerda. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? E o historiador, aí eu acho que o historiador tem que comprar essa briga. Da mesma forma como as pessoas da medicina têm que comprar briga pela medicina baseada em evidências científicas, da mesma coisa que os geógrafos têm que comprar a briga de que a Terra é uma esfera, os historiadores têm que ter cuidado com esse revisionismo barato. O revisionismo científico, não. Mas esse revisionismo barato enfim, né, a gente tem que ter muito cuidado. Até porque uma simples informação, como que a gente comentou no começo do programa, que Tiradentes não era tão pobre assim, tinha suas posses, isso aí foi resultado de consulta a uma vasta documentação em arquivos, anos, comparando fontes... Revisão de pares, né? Os historiadores têm revisão de pares também. A gente tem, o que eu digo, nossa ciência é uma ciência humana, ela tem uma metodologia específica, um objeto de estudo específico, mas a gente é ciência, né? A gente não pode perder esse norte. O nosso compromisso é com a verdade, né? Exatamente. Nosso compromisso é com a verdade dos fatos, o que está no documento, né? O que nós dizemos, nós não dizemos porque inventamos ou porque achamos, né? Nós dizemos porque está lá as fontes e a gente vai, consulta as fontes, cruza a fonte, faz a crítica textual da fonte, né? A gente tem uma certa autoridade para dizer porque a gente foi lá, pesquisou, identificou, catalogou, tem todo um método científico por trás da Faz um recorte, né? Porque se a gente pega só um ano de qualquer dos passados aí, a gama de fontes de jornais que foram publicados dias a dias para você cruzar todas essas informações, não é um trabalho amador. Não, né? de forma nenhuma. Para uma simples informação de que o Tiradentes tinha posse de escravos, isso levou anos até ser publicado, porque teve toda o confrontamento, né, das informações, das fontes. Bem, a gente está chegando nos momentos finais, infelizmente. Eu queria terminar levantando a polêmicazinha. Tiradentes é herói nacional, merece um feriado, não querendo ser contra os feriados, mas já que estamos aqui com historiadores... Olha, é muito injusto o historiador dizer se sim ou se não numa questão dessa. O que a gente tem que entender é a construção. Houve uma construção que objetivou Tiradentes a ser um herói, né? Eu acho importante a gente deixar muito claro isso. O Tiradentes é uma construção. Se ele foi, se ele não foi herói, o fato dele ter sido um mártir ou não, a gente deixa para o público. Nós, historiadores, temos que entender. O Tiradentes é uma construção do início da República e nós vivemos ainda hoje os efeitos dessa construção. Vicente, suas declarações finais aí, rapidamente. Ele é um herói para quem quer que acredite que ele seja um herói, né? A historiografia contemporânea, ela rejeita essa glorificação, porque afinal o Tiradentes era um homem fruto do seu tempo, né? Era fruto do seu contexto socioeconômico. Teve um papel relevante, merece ser, sim, lembrado, né? Mas essa figura do herói eu prefiro só os da Marvel e os da... Todos somos sujeitos históricos, né? Todos somos agentes da história. De carne e osso, independente se é do passado ou se é do presente. Bem, pessoal, infelizmente o Papo de Redação chegou ao fim. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.